Olá, aluno do segundo ano. Vamos dar continuidade à nossa aula de componentes citoplasmáticos e vamos falar agora sobre os organóides membranosos. Não se esqueça que esses organóides membranosos estão presentes apenas em células eucariontes. Vamos ver então um pouco sobre o retículo endoplasmático rugoso e liso, também chamado de granuloso e não granuloso, o complexo de Golgi e os peroxissomos. Vamos lá? Então, aqui nós temos um desenho mostrando uma célula eucarionte. Observe que nós temos o nucleolo, o núcleo, os poros da membrana do núcleo e o retículo endoplasmático rugoso e liso associados. Vamos entender essa configuração. Veja, no núcleo nós temos o DNA. O DNA vai armazenar a informação genética que vai ser transcrita no DNA em uma forma de RNA mensageiro. Voltando à nossa frase. No núcleo, nós encontramos o DNA. O DNA armazena a informação genética para que esta possa ser transcrita em um RNA mensageiro que vai servir como molde para a síntese de proteínas. Professora, por que falar disso diante dessa figura? Pois eu não estou vendo nenhuma síntese de proteína, nem DNA e nem RNA. É que, na verdade, o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi estão envolvidos justamente na síntese de proteína. É preciso que a gente consiga entender essa dinâmica da célula. Então, veja, vamos voltar um pouco. Se o DNA guarda informação genética, como que essa informação genética vai ser utilizada pela célula? Resposta: síntese de proteína. Acontece que a proteína pode ser sintetizada, fabricada, para o uso da célula, ou a célula pode fabricá-la para a exportação. Quando a célula fabrica uma proteína para o seu uso, o ribossomo vai estar no citoplasma. Quem é o ribossomo mesmo? É aquela organela responsável pela fabricação da proteína. Mas, se a proteína é de exportação, o ribossomo vai estar associado ao retículo endoplasmático rugoso. O nome rugoso ou granuloso se refere ao retículo endoplasmático associado com ribossomos. Neste caso, a síntese de proteína acontece da seguinte forma: o DNA é transcrito em uma forma de pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA mensageiro ele é processado, ele é levado para o retículo endoplasmático rugoso, onde os ribossomos ali associados vão fazer a síntese de proteína. Essa proteína vai ser sintetizada. Essa proteína vai para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai empacotar essa proteína, vai formar uma vesícula e vai colocar essa proteína para fora da célula, onde ela vai ser endereçada para o local específico que ela vai ser utilizada. Muita informação, né? Vamos lá. Então, veja. Se a proteína é para o uso interno, para a própria célula, essa síntese vai ocorrer também no ribossomo, só que ele vai estar no citoplasma. Agora, se essa proteína é para exportação, ela vai ser sintetizada pelo ribossomo também, só que ele vai estar no retículo endoplasmático rugoso. Por isso que a gente tem essa figura aí do retículo endoplasmático rugoso tão próximo ao núcleo.
Por que isso, professora? Porque o RNA mensageiro vai sair do núcleo para o retículo endoplasmático rugoso. Veja os poros de membrana, lugares aonde esse RNA vai passar. O RNA mensageiro, quando sai do núcleo, ele ainda não está pronto para ser transcrito em uma proteína. Ele ainda precisa de ser processado. O processo de RNA mensageiro chama-se splice e é muito importante para nós compreendermos a variação genética que temos em nosso organismo. Mas calma, vamos deixar um pouco isso para mais tarde. Afinal, é muita informação, não é? Se vocês observarem, ao lado direito tem um retículo endoplasmático liso. Liso porque ele não tem ribossomo associado. Ele também é uma organela membranoide, ou seja, formam membranas. Mas ele é responsável pela síntese de algumas substâncias, como lipídios, gorduras. Bom, vamos então rever um pouco sobre a questão do DNA. Vejam, o DNA ele armazena informação genética. Em células eucariontes, que é o caso nosso aqui, porque nós temos no citoplasma um monte de organelas e organelas membranosas. Esse DNA, então, vai fornecer a informação genética que vai ser utilizada para a síntese de proteína. Como isso vai acontecer? Isso vai acontecer pela transcrição de um pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA mensageiro, ele vai sofrer um processamento que nós chamamos de splice. Se essa proteína for para o consumo interno da célula, ela vai para esse RNA mensageiro, vai para o ribossomo localizado no citoplasma. Mas, se essa proteína é de exportação, ela vai para o retículo endoplasmático rugoso, onde os ribossomos vão fazer a tradução dessa proteína. Vai fazer, então, a síntese, traduzir esse RNA mensageiro em uma proteína. Em seguida, vai para o complexo de Golgi, que vai empacotar essa proteína para a exportação. E vai fazer também um endereçamento, aonde essa proteína vai utilizar. Vejam que essas organelas trabalham em cooperação, muito importante para a nossa época atual. Bom, eu sei que é muita informação. Eu sugiro que vocês revejam esse vídeo, façam anotação nos seus cadernos. E não esqueçam que nós temos atividade no Classroom, ok? Bom estudo para todos. Até já!